Êxodo 19, 5. Agora, pois, se atentarmos, ouvindo a minha voz e guardais a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar. Veja, há uma condição para que você seja ou esteja em comunhão com Deus, ou que tenha um relacionamento com Deus. É isso que falta para mim e para vocês hoje. Apesar de que isso vem lá numa questão do Velho Testamento e tem uma relação com o povo de Israel, mas também serve para mim e para você. Como eu falei logo no começo, que é uma relação entre o homem e Deus e uma relação entre o homem e outro homem. Certo? Primeiro tem uma condição: se ouvir a voz do Senhor. O povo de Israel tem um costume que os crentes não têm hoje. O povo nunca está cumprindo. E o povo de Deus também nunca está cumprindo. Nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá. Sempre reclama, sempre questiona. Porque a gente não observa aqueles que estão piores do que eu e você. Tem uma questão que as pessoas acham que porque é crente, Deus tem que estar adulando os crentes, quem não é crente é tudo para o inferno, e os crentes Deus dá assim, porque ele vai para o céu. Eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Ao contrário, Deus exige mais dos seus filhos do que do incrédulo. E Deus espera de você muito mais do que daqueles que não conhecem a Deus. E a promessa que Deus estabeleceu a mim e a você, certo? Não se limita a esse mundo. Veja, Deus faz, quando aceita Cristo como Salvador, Deus nos dá o quê? Uma aliança, faz uma aliança perpétua, quer dizer, eterna, que nós vamos herdar nos céus e vamos estar na presença do Senhor para toda a eternidade. Essa é a promessa. Então veja, o homem sem Jesus, o homem que não conhece a Deus, e quando eu digo homens que não conhecem a Deus, eu não só estou falando daqueles que não vão para a igreja, mas muitos que estão na igreja, preferem uma coisa material do que uma coisa espiritual. A condição é ouvir e guardar o que? O pacto, que vai estabelecer o que eu falei para você, a relação do homem com Deus e com o seu próximo. Jesus, quando vem no seu ministério, ele fala sobre essa aliança. O primeiro mandamento, o mandamento, resume em 2 mandamentos: amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Veja que os primeiros mandamentos estão falando da relação do homem com Deus, e o final da relação do homem com o homem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ouvir é fácil. Ele diz o quê? Ouvir e guardar. Quer dizer que você tem que ouvir e observar e caminhar e viver o seu dia a dia. É fácil? Todo mundo vai cumprir isso? Não. Nós vamos estar lutando constantemente para obedecer a palavra de Deus. Nós estamos caminhando no processo que chamamos de processo de santificação, deixando as práticas do mundo e se voltando às práticas de Deus. Mas hoje confunde muito a cabeça de muitos irmãos. Por quê? Porque hoje se prega uma coisa que não é aquilo que a palavra de Deus mostra. Porque quanto mais a palavra de Deus nos mostra, e quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu vivo a palavra de Deus, mais simples eu sou, mais amável eu sou, mais compassivo eu sou, mais pacífico eu sou, mais eu coloco as outras pessoas além da minha pessoa. Mas nós não observamos isso muitas das vezes na igreja. Os grandes homens que se dizem de Deus hoje são homens que acham que Deus escolheu ele como uma coisa especial. E isso não é uma relação íntima com Deus. A relação íntima com Deus se baseia na sua vontade e começa a viver aos outros, para servir aos outros.